Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de refletir um pouquinho junto com vocês sobre um livro muito famoso que se chama As Regras de Ouro, do autor consagrado Napoleão Hill. Aqui nesse livro ele fala sobre 12 lições, né? Então eu quero hoje nesse vídeo aqui fazer uma reflexão, uma leitura de pequenos trechos sobre a lição 1. Nesse momento eu vou pular o prefácio do livro, porque Napoleão Hill é um autor muito consagrado, né? Ele é autor aí de alguns best-sellers aí que tem milhões de cópias vendidas. Então, acho que nesse primeiro momento dispensa um pouco a parte da apresentação do autor, tendo em vista aí que ele é muito conhecido, né? Livros que falam sobre lei da atração, expansão da consciência, metafísica, e a gente vai direto aos pontos, né? Direto à lição, para a gente poder fazer uma reflexão, né? E se você já leu esse livro, conhece o livro, tem algum ponto de vista que seja diferente, pode contribuir, né, nos comentários. Afinal de contas, né, vários pontos de vistas diferentes ajudam com que a gente consiga enxergar tudo de uma forma mais ampla, né? E é sempre bom a gente compartilhar conhecimentos, né? Eu sempre gosto de pensar que conhecimento compartilhado é muito mais bem-vindo, né, na vida da gente. Cada vez que a gente compartilha um conhecimento com alguém, a gente está somando no nosso próprio aprendizado, né? Mas vamos lá. Aqui na lição 1, o nome do capítulo é Sua Hereditariedade Social e Física. E eu vou tentar fazer algumas observações, né? Como eu sou terapeuta emocional, muitos pontos desse livro vai muito de encontro com a terapia que eu trabalho junto com os meus clientes. Então, além do livro, eu gostaria de fazer também esses pontos de reflexão para tentar auxiliar, né? Ajudar no meu ponto de vista. Mas vamos lá, iniciando a leitura. Seus pais fizeram você como é, fisicamente, mas você pode se fazer como quiser mentalmente. Você e todos os outros seres humanos são a soma total de apenas duas coisas: hereditariedade e ambiente. Você herdou certas tendências e características físicas de seus pais. Você herdou outras tendências e características de seus avós e dos pais deles. Por exemplo, aqui ele menciona, né? Ele inicia falando o tamanho do corpo, a cor do cabelo e dos olhos, a textura da pele e outras características físicas desse tipo foram herdadas. Consequentemente, grande parte da sua constituição física resulta de causas que estão além do seu controle. Essas características que foram desejadas para você por meio da herança física são, na maioria, características que você não pode alterar muito substancialmente. No entanto, é diferente quando se fala das características que você desenvolveu a partir do seu ambiente, ou por meio do que é chamado de herança social. Você pode alterar essas características por vontade. É claro que as que desenvolveu antes dos 10 anos de idade serão muito mais difíceis de modificar ou mudar, pois estão profundamente enraizadas e você vai descobrir que é difícil exercer força de vontade suficiente para mudá-las. Então, aqui fazendo uma observação, né? Agora sou eu, a Cris, falando uma reflexão sobre essa parte. Aqui o autor está tentando dizer que a gente tem características que são físicas, né? Que são herdadas, né? Da nossa família, nossos pais, e que, como é, né? No corpo físico, são características que são mais difíceis de mudar. Né? Por exemplo, assim, a gente sabe que de uma forma superficialmente a gente consegue, né? Se a gente vai numa academia, a gente muda o corpo, ou a cor do cabelo, né? Enfim. Mas algumas outras coisas, nossas características predominantes do nosso corpo já são mais difíceis porque é uma herança, né? E ele fala aqui também
sobre a herança social, que é aquela que a gente aprende por meio dos nossos ambientes, aquilo que a gente convive, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor, todos nós, né, todos os habitantes aqui da Terra, nós somos seres humanos, né? Só que vamos pensar assim, pensa comigo. Uma pessoa que nasce no Brasil, a tendência, né, ela nasce no Brasil, seus pais são brasileiros, então a nossa língua de origem é o português. Mas você pode observar que mesmo no país, no Brasil, né, que é um país tão imenso, cheio de outras de culturas diferentes, né, de tradições diferentes em cada estado, você pode observar que até mesmo todos nós falando a língua portuguesa, cada estado tem, né, o seu sotaque peculiar que faz parte daquele estado. Ou seja, não basta apenas a gente ser divididos, né, nascendo em um país, mas a gente também tem a parte cultural de onde a gente nasceu, né? Então, a nossa cultura, do estado que a gente nasceu, também vai predominar. Então, é isso que ele está querendo falar um pouquinho, né, sobre o ambiente que a gente vive. Mas depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? E aí, continuando agora a leitura, tá? Cada impressão sensorial que chega à sua mente desde o momento do seu nascimento por qualquer um dos 5 sentidos constitui uma parte da sua herança social. As canções que você canta ou ouve cantarem, os poemas que você lê, os livros que estuda, os sermões que ouve, as paisagens que vê, tudo é parte de sua herança social. Provavelmente, as fontes de onde você absorve as tendências mais influentes na constituição da sua personalidade são estas. Primeiro, o que aprende em sua casa com seus pais. Segundo, o que você aprende na igreja ou na escola dominical. Terceiro, o que aprende em escolas públicas ou privadas. Quarto, jornais diários, revistas mensais e outras leituras. Suas crenças em relação a todos os assuntos resultam das impressões sensoriais que alcançam a sua mente. Sua crença pode ser falsa ou correta, de acordo com a solidez ou falta dela, da verdade ou falsidade daquelas impressões sensoriais. Então, aqui continuando, né, fazendo mais uma reflexão, aqui a Cris agora fazendo a reflexão sobre esse trecho, aqui é uma parte que é muito importante, né, porque na terapia eu trabalho muito isso com os meus clientes, né. Quando a gente fala nosso sistema de crenças, tudo aquilo que a gente acredita, é justamente o que o autor está falando aqui no livro, que são as nossas heranças sociais, né. Então, assim, quando a gente vem, quando a gente nasce, né, quando a gente é um bebê, a gente ainda não tem toda a visão do mundo, né? A gente vai aprendendo como o mundo é através dos olhos dos nossos pais, né? Então os primeiros alimentos vêm através dos pais, né? Quando a gente aprende a andar, os perigos da vida que a gente começa a ouvir, são todas as heranças dos nossos pais, né? Eles nos criando, obviamente, querendo sempre o melhor na maioria das vezes, né? Sabendo que em muitas famílias nem sempre é assim, mas tudo que a gente aprende é através dos nossos pais, né? No primeiro momento. Mas depois, conforme a gente vai crescendo, a gente vai começando a frequentar outros ambientes, como, por exemplo, né, para uma família que frequenta uma instituição religiosa, independente de qual seja a religião, ali também vão começar a ter crenças que vão começar a ser construídas, né? E lógico, né, num certo ponto da vida, num certo momento da vida, a gente começa a frequentar as escolas. E as escolas também têm uma figura de autoridade muito grande na vida de um ser humano, né? Até esses dias atrás eu ouvi uma palestra, né? Aqui no YouTube mesmo, mas de verdade eu não consigo me lembrar onde foi que eu ouvi, né? Qual foi o canal que eu vi para poder mencionar aqui e dar os créditos. Mas nessa palestra mencionava que a escola é o primeiro emprego de uma pessoa, né? Lógico que assim,
totalmente diferente na parte de funções e tudo mais, mas é a primeira responsabilidade que é mais próxima do emprego, né? Então a gente tem as responsabilidades na escola, né? E o pagamento, né, que seria a parte do emprego, são as nossas notas, né? Então, isso faz um pouco de sentido. E agora, fazendo um resumo, né? Realmente é assim que a gente trabalha na terapia, porque os nossos pais, instituições religiosas, nossos professores, eles são figuras de autoridade na vida de qualquer criança, que é o que nós chamamos dos nossos maiores significantes. E não sei se você lembra, um pouco tempo atrás, agora numa das leituras aqui que eu estava fazendo, o autor menciona que crenças que foram, né, colocadas, programadas na nossa mente antes dos 10 anos de idade, são mais difíceis, né, de serem modificadas. E pensando bem, realmente faz muito sentido, porque afinal de contas, né, até os 10 anos de idade, a criança não tem um senso crítico. Então, tudo que ela vai aprendendo, né, através dessas figuras de autoridade, ela vai tendo como verdade, né? Por exemplo, vamos dizer assim, somente um exemplo mesmo, né, hipotético, né? Se o pai ou a mãe de uma criança fala para ela assim, olha, nunca coma essa maçã porque a maçã é uma fruta que faz muito mal, tem veneno. Então, o que acontece? A criança, né, mesmo na vida adulta, ela não vai lá saber se é verdade, se tem veneno ou não. Ela vai simplesmente evitar porque ela sabe que aquilo é perigoso, né? Então, faz muito sentido isso. E então, tudo que nós aprendemos dessas figuras de autoridade até os nossos 10 anos de idade, ela vira um sistema de crenças muito fortalecido. Então, como se fossem verdades absolutas que são muito difíceis, né, de ser modificadas. Faz muito sentido, né? E continuando aqui na leitura, as suas crenças em relação a todos os assuntos resultam das impressões sensoriais que alcançam sua mente. Sua crença pode ser falsa ou correta, de acordo com a solidez ou falta dela, da verdade ou falsidade daquelas impressões sensoriais. Se no processo de escolarização você foi ensinado a pensar com precisão como superar preconceitos de raça, credo, política e assim por diante, como garantir que nada além de fatos se imprimam em sua mente, como manter afastadas todas as impressões sensoriais que não surgem da verdade, você é um afortunado, pois para desenvolver a sua personalidade até ser exatamente aquilo que deseja ser. Então, aqui mais uma reflexão, né? Aqui ele está dizendo que ele está usando o exemplo da escola, né? Se na escola você aprende a fugir de preconceitos, não ser enraizado de preconceitos, né? A gente sabe que, infelizmente, no ambiente da escola é onde começam os primeiros bullying da vida, né? Então, assim, a gente cria, né, os filhos para quem já tem filhos, né, que não pode magoar o coleguinha, né? Por exemplo, eu costumo falar para o meu filho mais novo que toda uma brincadeira que faz um coleguinha ficar triste ou chorar não é brincadeira, né? Isso eu acho um ponto muito importante. Mas acontece que, infelizmente, não são todas as crianças que são criadas assim, né? Então, ali no ambiente de escola, longe da vista dos pais, a gente não sabe ao certo tudo o que está acontecendo, como as outras crianças são criadas, né? E nem mesmo os professores conseguem ver tudo. Então, às vezes, uma criança começa a ser magoada ali e já começa a ter suas crenças muito fortes, entendeu? Como o coleguinha que machuca, que expõe, crianças que passam por algumas situações vexatórias, né? E parece, entre aspas, coisas bobas, mas de verdade, né, de bobo não tem nada. E só contando aqui uma experiência, muitos das marcas emocionais de clientes que eu atendo não são apenas, né, que vêm dos seus pais, mas muitas dessas marcas foram programadas na escola, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa chega na vida adulta e ela tem uma dificuldade muito grande de falar em público, por exemplo, né? A gente sabe, assim, que
O medo de falar em público, ele está muito ligado a um dos 6 maiores medos da vida, que é o medo da crítica. E isso é natural, né? Mas quando a pessoa se prepara muito para falar, né, sobre um determinado assunto em público, mesmo ela estando com medo, ela vai conseguir falar. Mas se ela tem um bloqueio emocional de alguma situação vexatória que ela passou, ela pode ter assim, um bloqueio tão grande que ela realmente não consiga falar em público. E dependendo da profissão que essa pessoa tenha, a pessoa não consegue, né, desempenhar a função dela, podendo gerar uma demissão, ou às vezes até mesmo impedindo uma promoção. Então isso acaba sendo muito triste. E quando nós vamos buscar a base, a raiz emocional de onde começou isso, muitas vezes iniciou na escola, né? Por exemplo, quando uma criança inicia o seu processo de aprendizagem de leitura, é um momento muito difícil, né? Aqui na vida adulta a gente até esquece disso, mas no momento de aprendizado a criança passa, né, por um processo assim nervoso, né? Porque erra as letras, confunde as letras. E às vezes se aquela criança foi fazer uma leitura ali na frente dos coleguinhas e ouve risada ou alguma coisa assim, o nosso sistema de crenças, né, vai identificar uma emoção negativa e na vida adulta, né, até por uma questão assim de proteção, né, para não querer que a pessoa passe por aquele vexame, né, entre aspas, novamente, e a pessoa precise fazer alguma leitura em público, o inconsciente vai assimilar isso e já vai mandar um bloqueio, entendeu? Então a pessoa realmente não consegue. Isso eu sei que, né, me alonguei um pouquinho aqui na reflexão, mas acho importante porque às vezes possa fazer sentido para alguém que esteja ouvindo agora, né? E se essa pessoa tem uma profissão, se você tem uma profissão que necessita você falar em público, às vezes você pensa que é uma coisa muito mais grave, mas, por exemplo, num processo de terapia, você consegue resolver, né? Esse medo que ficou lá inconsciente consegue ser dissolvido e a pessoa começa a desenvolver melhor essa parte da vida, né? Então peço desculpas aí um pouquinho de ter me prolongado aí nessa reflexão, mas eu achei que o assunto iria casar muito bem com esse momento do livro, né? Então aqui, iniciando, né, retomando a leitura do livro, continuando. A herança física é algo que não pode ser alterado em grande medida, mas a herança social pode ser mudada e as novas ideias podem ser postas no lugar das antigas. A verdade pode ser posta no lugar da falsidade. Um corpo pequeno e fraco pode ser feito para abrigar uma grande mente, quando se direciona adequadamente essa mente por meio da herança social. Por sua vez, um corpo físico forte pode abrigar uma mente fraca e inativa pela mesma causa. A mente é a soma total de todas as impressões sensoriais que alcançaram o cérebro. Portanto, dá para ver como é importante que essas impressões sensoriais surjam da verdade, como é importante que sejam mantidas livres de preconceito, ódio e coisas do gênero. Aqui fazendo só mais um parênteses, né? É uma coisa que eu realmente acredito muito. Uma criança, ela não nasce, né, com nenhum tipo de preconceito, absolutamente nenhum tipo. As pessoas vão criando preconceitos através daquilo que elas ouvem, principalmente dos seus significantes, né? Então isso é um ponto muito de muita atenção. Se a gente conseguisse construir aí, né, uma humanidade sem preconceito, eu acho que a gente já teria evoluído em muitas coisas na vida. Independente assim, né? O preconceito é uma coisa, a não aceitação da forma que uma pessoa vive é totalmente normal, né? Ninguém é obrigado a aturar tudo de todos, mas em alguns pontos na vida é primordial um respeito, né? Somos todos seres humanos. E aqui continuando, né? A mente se assemelha a um campo fértil. Produz uma safra de acordo com a natureza da semente que é posta nela, por meio das impressões sensoriais que chegam a ela. Ao controlar 4 fontes,
O ideal de uma nação ou de um povo pode ser completamente mudado ou até substituído por um novo ideal em uma geração. Essas 4 fontes são os ensinamentos familiares, os ensinamentos da igreja, os ensinamentos das escolas públicas e os jornais, as revistas e os livros. Aqui fazendo mais um parênteses, né? O autor menciona somente as escolas públicas, então eu li como está fidedigno no livro, né? Mas não querendo falar aqui que somente o ensino público que ensina esses tipos de coisas, né? Não é. Onde tem um ser humano, está propício a qualquer tipo de ensinamento, né? Por meio dessas 4 fontes, qualquer ideal, pensamento ou ideia pode ser imposto à criança de forma tão indelével, que os resultados seriam difíceis, se não impossíveis de apagar ou mudar. Resumindo, acreditamos que vale a pena repetir, em poucas palavras, os 2 principais pontos levantados, a saber: primeiro, qualquer ideal ou hábito que se pretende tornar um elemento permanente em um ser humano deve ser plantado na mente na primeira infância, pelo princípio da hereditariedade social. Uma ideia assim plantada torna-se parte permanente dessa pessoa e permanece com ela por toda a vida, exceto em casos muito raros em que influências mais fortes que aquelas que plantaram a ideia possam neutralizá-las ou apagá-las. Esse princípio é chamado de hereditariedade social, pois constitui o meio pelo qual as características dominantes de uma pessoa são plantadas e desenvolvidas a partir de todas as impressões sensoriais que chegam à mente vindo do ambiente por meio de 5 sentidos, separadas e distintas daquelas características físicas que são herdadas dos pais. Então, aqui fazendo um parênteses, né? Mais uma reflexão desse trecho. Uma das coisas que a programação neurolinguística nos ensina, né? E na terapia também, que o nosso sistema de crenças, né, aquilo que a gente realmente, a forma que a gente enxerga o mundo, aquilo que nos foi plantado na mente, não foram, aliás, plantadas somente por coisas que nós vimos, né? Mas a partir do momento que a gente está vivendo uma determinada ação, uma determinada situação, a nossa mente, ela armazena tudo e sensorial, todos os nossos 5 sentidos, né? Então, por exemplo, a gente armazena coisas que nós vemos através da visão, coisas que nós ouvimos através da audição, coisas que nós sentimos o cheiro, né? Através do olfato e até mesmo sabores através do nosso paladar. Por isso que é muito comum, às vezes, né, quando a gente está aqui na vida adulta, a gente vai em algum local e a gente experimenta uma comida e aquilo remete uma memória afetiva, lembrando da comida da avó, né? Ou a gente vai em algum local, sente o cheiro, né, de alguma planta e a gente consegue se lembrar dos nossos momentos de infância, enquanto a gente brincava na rua em tardes quentes, né, do verão, porque são através das nossas memórias afetivas, né? Então tudo isso acontece através dos nossos 5 sentidos. Não é somente aquilo que nós vemos que realmente ficou registrado, né? Seguindo aqui com a leitura. Segundo, um dos princípios fundamentais mais importantes da psicologia, por meio do qual a mente humana funciona, é a tendência da mente de querer o que é negado, proibido ou difícil de adquirir. No momento em que você remove um objeto do alcance de uma pessoa, cria na mente dessa pessoa o desejo por aquele objeto. No momento em que você proíbe uma pessoa de fazer algo, desperta nela o forte desejo de fazer exatamente o que foi proibido. A mente humana se ressente de ser forçada a fazer qualquer coisa. Portanto, para plantar na mente de uma pessoa uma ideia que permaneça nela de modo definitivo, é preciso apresentá-la de forma que a pessoa a acolha e aceite prontamente.
Todos os vendedores competentes conhecem esse princípio e praticam o hábito de apresentar os méritos de seus serviços, bens ou mercadorias, de forma que o comprador em potencial mal perceba que as ideias que está formando não se originam da sua mente. Esses dois princípios são dignos de consideração por todos que querem se tornar líderes em qualquer empreendimento que vale a pena, pois toda liderança bem-sucedida depende da utilização deles. Esteja você vendendo produtos, praticando medicina ou direito, pregando sermões, escrevendo livros, ensinando na escola ou administrando no comércio e na indústria. Verá que sua capacidade aumenta muito quando estuda, entende e usa esses dois princípios pelos quais se pode alcançar a mente humana. Você é a soma de dois fatores apenas: hereditariedade e ambiente. Não pode mudar como você nasceu, mas pode construir seus pontos fortes e superar os fracos. E você pode mudar seu ambiente, pensamentos, propósito e objetivo de vida. Você decide. Você quer? Então você pode. E assim o autor encerra, essa primeira lição do livro, que a gente está aqui fazendo essa reflexão, as regras de ouro. Então, nessa primeira lição, fazendo uma última reflexão, ele deixou muito bem embasado que a gente tem esses dois pontos muito fortes, que é aquilo que herdamos, das nossas características físicas, que é aquelas que são mais dificilmente de mudar no sentido de ser físico mesmo, mas que em alguns pontos são possíveis, e a nossa herança social, que essa é a que realmente é a que mais determina a forma que nós agimos, a forma que nós pensamos, o nosso sistema de crenças, como geralmente é sempre muito dito, o sistema de crenças são os nossos paradigmas, porque agimos como agimos, porque pensamos como pensamos, Então, tudo isso foi construído através da nossa herança social. E essa que realmente, aqui no meu ponto de vista, que é a mais difícil da gente mudar, Porque é como se fosse a base, a raiz do nosso eu, mas que na verdade não é. É apenas um sistema de crenças muito forte e poderoso, mas que a gente pode mudar sim, querendo mudar no primeiro ponto e depois utilizando, técnicas, aprendizagem, evoluindo aí para dentro de si, olhando mais para dentro de si, o autoconhecimento, Quando a gente começa a realmente observar que na maioria das vezes nós agimos por conta de coisas que nós fomos feridos, Então a gente começa a observar e a gente começa a mudar, Uma reflexão que eu sempre gosto, de seguir é aquela que pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas, Então eu queria aqui agradecer, por esse momento, por ter compartilhado a sua atenção aqui comigo. Se você tem alguma reflexão, se você tem algum outro ponto de vista, deixa aqui pra gente, pra gente poder estar refletindo. E se você gostou do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, compartilha esse áudio com alguém que também esteja buscando esse autoconhecimento, Curte o vídeo para chegar para mais pessoas. E novamente agradecendo e espero ver vocês no próximo vídeo, que é feito sempre com muito carinho e muito amor, sempre buscando expandir a consciência, E sempre enfatizando que eu também estou em sistema de aprendizagem, Na verdade, assim, todos nós que estamos com os pés na terra ainda estamos aprendendo. E a gente aprende quando compartilha com alguém. Então, beijo no coração, obrigada pela atenção e saiba que eu vejo Deus em você. Forte abraço.